ato de amor, de carinho, de proximidade. Mas quando a igreja é perseguida por Roma, ele é lançado na ilha de Pátimo, que hoje é uma ilha muito pequena, não tem grande relevância. Mas naquela época se colocava terrorista, se colocava quem era contra o Império de Roma. Ele foi tido como um dos piores criminosos da época. Por quê? Pelo testemunho de Jesus Cristo. E ali ele estava longe de congregar com a igreja, de estar com os irmãos, de pregar a palavra, de fazer tudo que ele mais amava, que era servir a Deus. Ali ele estava longe de tudo que lhe dava prazer. Ele estava isolado de quem poderia ser seu apoio, tomados as suas posses. Ele estava em um momento de extrema ansiedade e aflição. Às vezes, nós estamos assim, não presos em celas, em ilhas, mas tomados por grande aflição, angústia, dificuldades às vezes até de expressar a dor que nos levou para ali. E dentro desse contexto de ansiedade, de aflição, parece que estamos presos. Eu apelidei essa ilha de Ilha da Aflição. Porque é assim que ele se identifica. Olha lá, eu, João, também, vosso companheiro, vosso irmão, na aflição. Ele expressa, por a igreja estar sendo perseguida, por estar sendo humilhado, para aqueles que amam, estavam correndo risco de morte. Ele expressa que estava aflito e era companheiro no sofrer da igreja. Aqui eu vejo um homem, como eu e como você, que muitas vezes passamos momentos difíceis, isolados na presença de Deus. Mas no contexto do deserto, da aflição, da prisão, da solidão, há uma tomada de decisão que muda o que vamos colher dessa experiência. Muda o que vamos escrever dessa experiência. Aqui é nítido o contexto rapidamente. Ele decide adorar, Jesus aparece a ele e ele tem a revelação de Apocalipse. Aparentemente, aquele homem estava sozinho e sem ninguém. Aparentemente, você pode ter entrado com essa sensação aqui. Mas um fato é, aqueles que têm a sua identidade marcada por Cristo são de Cristo. E não são os lugares, as circunstâncias que alteram a sua natureza. A natureza criada por Jesus. João estava ali e era o dia do Senhor, era o domingo, e era o costume do domingo dedicar-se a Deus em adoração. Ele estava preso, não tinha igreja, não tinha ninguém, não tinha nada sobre ele, mas ele decide ser o que ele é. Adorador de Cristo. Ele não abre mão da identidade dele. Não importa a circunstância, não são os tempos, os lugares ou as circunstâncias que faz ser quem somos. Nós temos uma marca. Nós somos comprados pelo sangue. E o que somos? Somos novas criaturas, adoradores por excelência. É a nossa natureza buscar o nosso pastor. É a nossa natureza buscar o nosso Pai. Porque Ele nos fez assim. Quando nós nos prostramos e nascemos de novo. E não era uma cadeia humana, uma perseguição de um império que ia mudar o que ele era. Ele era de Cristo, porque Cristo comprou. E assim também não vai ser a sua cadeia, o seu levante, a sua angústia, o seu medo, a sua insegurança, que vai mudar que Cristo lhe comprou. Que vai mudar o que você é. E que vai limitar a presença de Deus na sua vida. As circunstâncias não mudam a possibilidade de acharmos Deus.
As circunstâncias não medem a nossa intimidade com Deus. O que acontece? Está lá João falando que está aflito, que está ansioso. No versículo 10, ele fala bem assim: e foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Primeira coisa, quando a gente adora o Senhor, a gente não está preso à atmosfera posta para nós. Nós estamos presos no altar de Deus. Há uma grande diferença isso. Porque ele estava ali numa cadeia, mas o que Deus faz com ele? No momento de adoração sincera e íntima, Deus tira ele do lugar de aflição e põe ele aonde? Ele é transbordado em espírito. Vou ler de novo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. A adoração, um momento de adorar, um momento de entrega. Deus não vai limitar você a circunstância nenhuma humana, a medo nenhum no seu íntimo, a dor nenhum no seu coração, a frustração nenhum, trauma que já passou, o futuro barrado pela sua insegurança. Nada vai lhe impedir Deus de lhe transformar e de pegar você e levar para um lugar de intimidade. Quando nós estamos prontos a adorar. O momento que nós temos para adorar no deserto, não é um momento que nós temos ali para murmurarmos, pedirmos. É no deserto que aquela raiz que estava seca e morta floresce. É quando admitimos a nossa incapacidade de resolver as coisas que nós damos liberdade para Deus construir milagres. Pois justamente a incapacidade de fazer algo novo, humanamente falando, e isso acontece com a intervenção divina, é o conceito do milagre. A operação de Deus onde era impossível para você. Normalmente estaria com medo, aflito. Normalmente perguntaria a Deus por que estaria naquele lugar. Normalmente qualquer um ia perguntar, ia sentir saudade, ia falar: Deus, por que esse testemunho dava do seu nome? Mas a nova criatura não é normal. A nova criatura é feita para ser a imagem e semelhança resgatada de Cristo. E ela é impulsionada pelo Espírito Santo que flui dentro de nós como os rios de águas vivas. E ali é diferente. Em vez de reclamar, é um momento de ir para uma atmosfera espiritual. Quantas vezes nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de buscá-lo com tudo o que somos, mas já entramos tão pesado no que achamos certo, correto, justo, que sequer tiramos o tempo do Espírito Santo, sequer deixamos Deus, no tempo de Deus, nos levar para uma atmosfera de adoração e temos um encontro real com Ele. Nós vamos cear, celebrar a nova aliança de Cristo. Mas a nova aliança de Cristo é algo muito lindo, porque Ele me chama para ser filho e ser perto. E perto tem relacionamento, tem intimidade, tem amor, tem paixão. Você não pode deixar os seus problemas calarem a sua adoração sincera. Você não pode deixar paredes prenderem o seu espírito. Você não pode limitar a Deus ao que você vê, pois Ele é infinito. Pátimo era o lugar de aflição, era a cadeia, era o presídio, era o lugar para matar moralmente ele. Não se queria mais um mártir, queria um homem morto. Mas lá foi o lugar onde as comportas do céu se abriram. Lá foi o lugar onde Deus escolheu falar com ele. O homem não dá sentença, quem dá sentença é Deus. E se somos novos, comprados pelo sangue, somos dele. Se Ele me comprou, eu tenho orgulho de falar que não me pertenço, pertenço a Cristo. E se existo, existo por Cristo.
Esse é o meu orgulho. Esse é o orgulho da igreja. Esse é o seu orgulho de ser comprado com sangue. Quando nós adoramos também é algo fantástico. Beleza, tirou da atmosfera da cadeia, me levou para uma atmosfera de adoração. O que acontece depois? Cristo aparece. Cristo torna um momento de adoração não algo mecânico, não algo simples. Ele torna o seu momento de adoração sincera como algo pessoal com você. De repente, uma voz poderosa ecoou atrás dele como um som de trombeta. Versículo 10 ainda. Ele começa a ver e começa a descrever Cristo glorificado, do versículo 14 até o 16, só falando. Seus olhos são como chamas de fogo, seu cabelo branco como a neve. E toda aquela descrição fazia sentido para ele. Não. Ele estava na cruz. Mas agora quem eu vejo é o dono de tudo. É o Senhor dos senhores. Cristo aparece para aqueles que o adoram em espírito e verdade. O próprio Cristo disse: eis que busco aqueles que me adoram em espírito e verdade. Esse mesmo sentimento, lá em Isaías capítulo 6, quando Deus começa a procurar, Isaías fala: eis-me aqui, Senhor. A intimidade é para quem quer buscar com ato intencional de adoração. É para quem simplesmente quer Jesus e o busca, devolvendo o amor que foi derramado sobre nós. Se nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós continuamos a manter esse relacionamento com atos de amor. E o ato de amor mais sincero é uma adoração sincera a Deus. É a continuidade do teu seu relacionamento. O que Jesus fez na cruz é um começo de uma história por ti e por mim. E quando eu adoro, eu estou convidando a viver comigo todo momento. Outra coisa que me chama muita atenção, quando Jesus ele se apresenta, ele deixa bem claro quem ele é. Ele lembra João quem ele é. Ele chega a falar: eu sou alfa, eu sou ômega, eu venci a morte, sobre a minha mão está a chave do inferno, eu tenho um domínio sobre todas as coisas. Há uma identificação clara: Cristo é soberano e Ele é rei. Você consegue entender isso? Cristo é soberano e Ele é rei. E Ele vai apresentar perante a sua vida não como um garçom, não como um entregador de coisas, mas como o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Soberano. A essência da verdadeira adoração, ela nos desconecta de toda circunstância contrária e consegue nos conectar face a face com Cristo. Face a face com Cristo. Quando Jesus aparece para João, glorificado, João se lança aos pés como morto fosse de Jesus. Verso 17: quando vi, caí aos seus pés como morto. Morto em estado de inoperância. É simplesmente o reconhecimento: nada sou perante o Rei dos reis. Quando Jesus se aproxima, não é algo banal. Não é porque estamos na graça, não é porque todo domingo a gente pode ser renovado, ou todo momento que a gente pode adorar, vem ali o Espírito Santo. Isso não torna nada banal. Isso nos torna acessíveis ao Pai. Quando Jesus se aproxima, Ele é o centro. Ele é o tudo. Se a adoração é sincera e Jesus chegou ali, não tem nada melhor. Incomparável é a sua presença. Estava orando ali, eu falei: Senhor, como eu queria ver esses olhos com chama de fogo. Eu daria tudo para ser João e olhar os seus olhos. Qual é o preço
começo da sua intimidade com Cristo, da sua adoração sincera. O que é maior que essa adoração sincera? Os meus negócios não são, minha família não é, os meus defeitos não são, os meus medos não são, minha autossuficiência não são, o meu celular também não, a minha vida social também não, porque quando Cristo chega, Ele é tudo. Não troque o teu tudo pelo bate-papo. Não troque o momento do teu tudo por uma notificaçãozinha de celular. Não troque o teu momento não troque o teu Deus por dinheiro, por vaidades, senso de autopiedade. Eu não vou porque eu não dou conta. Eu não faço porque eu sou traumatizado. Se livra disso, querido. Porque eu e você estamos no mesmo barco de João. Somos mortos nos pés de Jesus. E se andamos, andamos por Ele, para Ele, movidos por Ele. O último momento que eu tive de extrema adoração, eu cheguei assim: Senhor, eu não consigo mais andar. Aí o Espírito Santo fala: quanto tempo você não consegue isso? Eu parei e pensei: faz tempo que eu não consigo andar. E o Espírito Santo falou comigo: porque já faz tempo que eu ando com você. Há uma diferença. De fato, somos incapazes de lidar com o sobrenatural. Somos humanos limitados. De fato, somos incapazes de enxergar onde Deus enxerga. Mas somos capazes de adorar Ele com tudo que somos. E reconhecer que tudo que Ele é pode ser o nosso tudo no meio do nosso nada. Quando João cai ali, como morto fosse, ele se esvazia dele. Não tem ego, não tem reclamação, não tem indignação, não tem ansiedade, não tem dor, não tem senso de impossibilidade, não tem circunstância, só tem Cristo. O seu momento que você marca com Cristo é de Cristo. Você consegue entender isso? Se você não deixar Cristo se aproximar, você não vai deixar Ele te tocar. É impossível tocar o que está longe. É impossível falar com quem está distante. É impossível ter relacionamento com aqueles que não querem. O que acontece depois que ele entrega nesse momento de adoração, caído como morto, desistindo de qualquer controle da sua vida? Ele está ali se libertando, corrente de ego, circunstância, tudo quebrado ali naquele momento. Medos e incertezas, tudo quebrados. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, aleluia, Deus nos permite, aleluia, Deus nos permite se aproximar dEle. Ele se aproxima de nós. O que Jesus faz com João? Com a sua mão direita, que é simbolismo de autoridade, ele toca em João. Mão direita, simbolismo de autoridade. Nessa mão estavam as igrejas, nessas mãos, quando você vai ver, tem todo um simbolismo de autoridade. Ele toca no João e fala bem assim: não temas. E ele começa a falar da autoridade, do poder. Para que você sinta o toque de Deus na sua vida, primeiro você tem que se cair aos pés de Cristo. Para que você sinta a mão de Deus, você tem que estar próximo dela. Para que você tenha a resposta de Deus, você tem que estar perto dos seus lábios. A verdadeira adoração, ela começa com levar ao chão. Mas Deus não nos deixa no chão. Deus nos levanta. Jesus, quando vira, ele fala assim: João, eu tenho poder, eu venci a morte, então você não precisa ter de medo de nada. É assim que ele vai se identificando quando você vai lendo. Não tem prisão, não tem morte, não tem nada, sou eu que estou aqui. Às vezes a gente tendência a esquecer. Quer ver?
Eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça como um ato de adoração em serviço ao Senhor, porque eu não tenho a capacidade. Calma aí, Deus erra. Se Ele mandou, Ele vai mandar, Ele vai capacitar, Ele vai fazer. Eu não vou seguir em frente por causa das minhas dores. Então você cativa a sua dor mais que a cruz. Eu não vou. Não importa. É o seguinte, se Ele tem todo o poder e se você é dele, nós não temos essa escolha, nós simplesmente vamos, porque não existe nada melhor que estar com Cristo. E quando cumprimos os teus propósitos, seguimos os seus quereres, nós chamamos aquele que tocou, que levantou, que disse um dia para você: não temas. Nós chamamos ele para andar dia a dia, em todos os momentos, com essa intimidade, com esse fluxo de adoração. Então nada, nem eu, nem você, e nada que possa vir à nossa frente é melhor e maior que estar com Cristo diariamente, sentindo o seu toque. Nem que todos os dias temos que nos lançar aos seus pés, para lembrarmos que não somos nada, para que todos os dias Ele toque nosso ombro e fala: não temas, eu sou o seu tudo, e sobre mim tenho todas as coisas. Cristo é tudo. João, quando ele entra na presença de Deus, ele fala: companheiro em angústia, companheiro em dor. Mas João, quando sai da presença, ele sai com a profecia que vivemos até hoje. Ali, socialmente, talvez, um senhor preso, ideológico. O que acontece ali? Deus confirma que nunca foi um senhor preso ideológico. Sempre foi o profeta do Senhor. Sempre foi o profeta do Senhor. Sabe uma coisa que eu tenho que considerar muito? Que o toque de Jesus, ele tem um poder de, além de me lembrar quem Ele é, de varrer toda a minha instabilidade emocional. Quando a gente fala medo, é instabilidade emocional, é insegurança, é falta de fé. Mas quando Jesus toca, a gente lembra quem Ele é. A nossa fé se estabiliza e a nossa concepção se estabiliza. Agora, uma coisa que eu acho fantástica nessa sequência, olha como é bonito. Independente da circunstância, do estado de espírito, dos sentimentos, ele vai adorar a Deus. Deus vai tirar ele daquele estado e leva para um meio espiritual. Ele reconhece aquilo, continua a adorar. Jesus aparece, ele se lança aos pés. Jesus toca e levanta. E aí, está ótimo. Estou pronto, estou renovado. A adoração tem propósito. Relacionamento tem propósito. Vou contar uma coisa para vocês. Não parece. Graças a Deus que não parece. Mas aproximadamente 26 anos atrás, ou um pouco mais, advogado não é bom de contar não. Quando Jesus me encontrou, e eu fui achado pelo meu dono, socialmente condenado, desprezado, sem nenhuma possibilidade de sucesso na vida. Mal sabia falar, parecia um gago. Difícil de se expressar, difícil de expressar os relacionamentos, extremamente agitado, órfão de pai, família nada estável naquele momento, criado em um contexto de espiritismo. Eu já tinha desistido de mim mesmo. Então é muito fácil eu falar que se vivo hoje, vivo por Cristo. Porque quando Cristo me achou, eu já não queria mais nada. Mas quando Jesus me encontrou, foi bem desses encontros bem pessoal. Estava ali, subindo ali no setor de mansão, uma igreja pequena, uma congregação. A congregação é uma filial da igreja, sede. E ali foi extremamente direcional para mim. O senso de valor. Parece que a primeira vez na vida eu consegui me concentrar em alguma coisa e ver que tinha alguma coisa importante. E naquele momento eu não queria saber de nada, eu só queria ter um pai.
Jesus me encontrou. E nesse encontro pessoal, Jesus me restaurou. Mas Jesus colocou um propósito na minha vida. E quanto eu existir, eu existo por Ele. Esse é o meu propósito. Foi isso que Jesus me disse face a face. Enquanto você existir, não se apegue a nada. Você existe por mim. Por que eu estou te contando isso? João, quando encontra Jesus face a face, Jesus chega lá e fala para ele: escreve o que eu vou te falar e o que você vai ver, pois eu tenho grandes coisas, uma revelação para a igreja. A adoração, ela nos leva para um propósito de vida, de reino, algo de servir a Deus. A aliança é completa. Deus não só restaura e deixa você solto numa casa e pronto. Eu sou forte, eu sou restaurado, eu sou muito bom. Não, Cristo é muito bom, que bom que Ele fez você bom. Mas se Cristo veio a você, Ele vai lhe dar um propósito de reino. Foi assim, quando João se depara, levanta, Jesus fala: começa a escrever as coisas que eu vou lhe dizer e que você vai ver. Há um propósito de reino em encontros de adoração. É impossível você dobrar os seus joelhos, encontrar Jesus e não sair diferente. Quando você adora a Deus, você não sai igual, você sai com um propósito. Você sai com o propósito de servir quem é dono das coisas de verdade, quem é rei das coisas de verdade. Você não está mais preocupado para as coisas que se padecem nessa terra. Você está preocupado com as coisas que são eternas. A adoração afina os nossos ouvidos para Deus. A adoração nos leva para a intimidade com Deus. A adoração dá um propósito de vida que é maior que qualquer coisa, porque é um presente de Deus na sua vida. Essa noite eu quero já te convidar para estar em pé. Tudo muito simples. Independente de tudo, eu adoro. Cristo vai me levar para uma atmosfera. Cristo vai me encontrar. E quando Ele me encontra, Ele é meu tudo. E Ele vai me estabilizar. E vai me dar um propósito de existência. Adorou no meio da dor. Viu a glória de Deus. Caiu em redenção. E foi levantado pelo consolo de Deus. E saiu como profeta do Senhor. Assim foi com João. Mas eu tenho fé que algo o Espírito Santo vai ministrar, o próprio Jesus vai ministrar aí sobre a sua vida. Porque Deus tem o poder de transformar noites escuras em momentos terríveis com o encontro com o Pai. A adoração vai derrubar o orgulho, as feridas, os traumas. Porque quando Jesus apareceu, e aparece aí agora contigo, nada é maior que Ele. Chegou a hora de você se render por completo. Chegou a hora de você adorá-lo por completo. A sua atitude vai marcar o seu agora. Não é o amanhã, é o agora. Pois eis que busco aqueles que me adorem em espírito e verdade. E a hora é agora, o tempo é agora. Não dá mais. Cristo tem pressa contigo. Não dá mais para se segurar. Se